Gálatas capítulo 4. E nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 7. Eu vou ler na versão, na Nova Almeida atualizada. O texto diz assim: digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Amém. Pai, nós declaramos uma vez mais nossa confiança no Senhor e na ação do Teu Espírito Santo. Oramos que o Senhor nos permita ter mais do que um discurso, mais do que uma palestra, que a Tua palavra seja vivificada no coração de cada um, que além do entendimento espiritual que só o Espírito da verdade pode produzir, que haja também aquela aplicação personalizada da parte do Senhor, e que a Tua palavra, como o Senhor falou por boca do profeta Isaías, cumpra o propósito pelo qual tem sido enviada. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, o apóstolo Paulo começa fazendo afirmação nos versículos 1 e 2 a respeito de algo que os estudiosos discutem, se era um costume ou uma lei no Império Romano. Na verdade, quando você consulta a literatura antiga, você vai achar tanto referências ao fato de que era um costume, como referências ao fato de que era lei. Isso leva a muita discussão que para nós não é necessário. Tem gente que acredita que o que primeiro era um costume, depois se transformou em lei. Outros acreditam que pelo tamanho do Império Romano, de proporções mundiais, em algumas regiões isso era costume, em outras era lei. A verdade é que para mim e para você não importa se isso era costume ou lei. Paulo usa isso como uma ilustração, uma alegoria, uma parábola. E ele mostra um paralelo de aplicação nas nossas vidas. Quando no versículo 3 ele diz: assim também nós, ele está dizendo que da mesma forma como esse pai tratava o filho da época, Deus, nosso Pai, que nos colocou na posição de filhos, também nos trata. Então, mais importante do que a gente discutir se era lei, se era costume, é a gente entender que espiritualmente há uma lei aplicada a nós que está alinhada com essa prática. Agora, a pergunta a ser feita é: por que, enquanto o filho era menor de idade, ainda que fosse herdeiro, dono de tudo, o que em nada ele diferia de um escravo na casa? O texto diz que ele ficava debaixo, de tutores e curadores. A NVI, a Nova Versão Internacional, traduziu guardiães e administradores. Isso acontecia até o tempo pré-determinado pelo pai. Ou seja, enquanto ele não tivesse uma certa idade, ele não poderia entrar na gestão da sua herança. E algo que eu e você precisamos entender é que a razão básica, simples por trás disso, era o anseio do próprio pai de proteger a herança que estava sendo confiada ao filho. Um filho menor de idade, portanto imaturo, não tinha condições de gerir a sua herança. Então ele ficaria debaixo da tutela de pessoas que iriam orientá-lo para que ele pudesse crescer na capacidade de gestão. Gente que iria ajudá-lo a administrar até que ele pudesse tomar as decisões, para que somente então ele pudesse ter acesso à sua herança. Quando a Bíblia está dizendo assim também nós temos um paralelo. Primeiro, Paulo diz no versículo 7 que nós não apenas somos filhos de Deus, mas nós também somos seus herdeiros. Portanto, nós também temos uma herança. Essa é a hora que você podia ter dito um amém, um glória a Deus. Eu percebo que muitos crentes não têm consciência do que é a sua herança. Deus tem nos prometido coisas extraordinárias. Deus tem nos legado algo extraordinário. Eu me lembro daquele episódio onde aquela mulher samaritana está pedindo para que Jesus liberte sua filha que está endemoniada. Jesus olha para ela, ele está no meio de uma discussão doutrinária, teológica. Ele olha para ela e diz: não é lícito
tomar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. O que é que Jesus está dizendo a essa mulher gentia, não judia? Ele está dizendo, eu tenho uma aliança com Abraão. Paulo retrata muito bem isso na Epístola aos Romanos. Ele afirma que Deus não faz acepção de pessoas, mas ele mostra que a salvação é para todo o que crê, e não há acepção, não há diferença. No entanto, a ordem. Ele diz logo depois de dizer que embora não haja acepção de pessoas e a salvação é para todo o que crê, ele afirma várias vezes, primeiro do judeu, depois do gentil. Então, havia uma ordem por conta de uma aliança que Deus fez. Jesus afirma para aquela mulher, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus concentra o seu ministério na nação de Israel e para os judeus. Ele, quando envia seus discípulos em Mateus 10, ele diz, não vão para a aldeia de samaritanos, não se enrosquem com os gentios no meio do caminho, e de antes, primeiro, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, nesse momento, quando Jesus olha para aquela mulher e diz, não é lícito tomar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos, Jesus não estava fazendo desfeita para com aquela mulher. Outro dia alguém da minha igreja falou, pastor, impressão minha, ou Jesus chamou uma mulher de cachorra? Falei, calma, calma. Eu falei, o termo usado, há uma diferença na Bíblia entre cão, que é um termo muito negativo, e cachorrinho, que é o termo usado para aquele animal de estimação, o petzinho lá de casa. Jesus está dizendo a essa mulher, você, a semelhança de um animal, tem acesso à casa. Você transita por ela, você é bem recebida, você é benquista. Isso não coloca você na posição de filha. Quem eram os filhos nesse momento? Aqueles que estavam debaixo de uma aliança que Deus havia feito com Abraão. Jesus está mostrando que são posições distintas. É lógico que chegaria o momento do qual João escreve depois. Veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, e a eu e você, Deus seja louvado, entramos nessa história. Chegaria esse momento, mas ainda não tinha chegado. Então Jesus está mostrando quem é quem na história. E diz, você não está na posição de filho. Em 2005, pelo menos na época lá em Curitiba para nós, era um hábito a gente colocar uns adesivozinhos de família na parte do bagageiro do carro. A maioria montava de acordo com a estrutura da sua família. Então, lá em casa a gente, Kelly, eu e 2 filhos, a gente montou o desenho do papai e da mamãe, um menino e uma menina, que eram os desenhos menores representando os filhos. E meus filhos começaram uma campanha para tentar incluir o adesivo de um cachorro ali junto da família. Dizia, pai, está faltando o cachorro. Eu dizia, ele não é da família. Pai, ele é da família. Um dia eu peguei um deles chamando o cachorro, botando o sobrenome de Subirá. Falei, pode parar, isso não é sobrenome de cachorro. E aí nós começamos uma discussão e dizia, pai, o senhor não entende, ele é da família, ele mora com a gente. Eu dizia, ele não é da família, ele só mora com a gente. Aí um dia, como a celeuma estava muito grande a discussão, eu falei, vamos deixar quem entende das coisas dar uma opinião. Eu peguei esse texto de Jesus, quando ele fala, não é lícito tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Falei, de acordo com Jesus, filho e cachorro estão em posição diferente. Meu filho olhou para mim e falou, apelou, hein, pai? Mas nunca mais discutiram isso. O que Jesus está tentando comunicar é esse lugar. Agora essa mulher olha para Jesus e ela entra na analogia de Jesus, ela diz, é verdade. Ela diz, mas eu não estou tentando usurpar o direito dos filhos. Ela não fala isso de forma expressa, mas está implícita. Ela diz, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Agora Jesus olha para essa mulher e diz, mulher, grande é a tua fé. E o Jesus que está dizendo a princípio que não vai atendê-lo, quando primeiro ela clama, a Bíblia diz, Jesus não lhe respondeu palavra. Na definição da minha filha, quando ainda era adolescente, deixou a mulher no vácuo. Depois ela insiste, gritando, os discípulos vêm para Jesus e dizem, não vai atender, a mulher dispensa, era aquela comissão de relação pública, estão dizendo para Jesus, está pegando mal. Quando pela terceira vez ela ensina e Jesus dá essa invertida, e ela responde dessa maneira, Jesus olha para ela e diz, mulher, grande é a tua fé, seja feito como você está crendo e falando. E naquela hora, a filha dela foi curada. Agora preste atenção. A mulher disse, eu não quero usurpar o pão dos filhos. Eu não estou tentando sentar na mesa, mas cá entre nós, os filhos não estão aproveitando tudo que o Senhor está dando. Agora, como os cachorrinhos comem as migalhas que vão caindo, me deixa pegar a rebarba, me deixa pegar a sobra do que eles não estão aproveitando. Agora, pare e pensa comigo, se com sobra do que cai da mesa dos filhos já tem cura e libertação para a sua casa, o que é que não está à sua disposição, quando você entender o direito dos filhos se assentar à mesa para viver aquilo que é seu? Algo extraordinário
que a maioria de nós não está vivendo. E eu creio que Deus quer nos levar a esse lugar de viver a plenitude da herança. Por favor, diga amém. Agora, sabe o que eu descobri? Você não vai chegar lá só com fé. Fé é essencial, é inegociável. A Bíblia diz: o justo viverá da sua fé. Toda a nossa relação com Deus se baseia em fé. Eu não estou desmerecendo a fé. Mas muitas coisas nós não vamos receber só com fé. Hebreus 6,12 diz que nós devemos nos tornar imitadores daqueles que pela fé e perseverança herdam as promessas. Você não herda as promessas de Deus só com fé. Fé e algo mais. Fé e perseverança. E segunda de Pedro, no capítulo 1, no versículo 5, a Bíblia diz assim: acrescentai a vossa fé. A fé está lá, mas algo tem que ser somado, acrescentado. O que é para acrescentar? Ele diz: acrescentar a virtude, o conhecimento, e a lista é enorme. Depois ele diz: porque se em vós houverem e abundarem essas coisas, vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então tem que ter mais do que fé. E Gálatas está falando de um outro elemento que tem que acompanhar a minha e a sua fé. Esse elemento se chama maturidade. A razão pela qual o pai não entregava a herança na mão de um filho imaturo é porque ele iria dissipá-la. Lembra da parábola do filho pródigo que Jesus conta? Alguém que tem acesso à herança antes da hora, antes de ter sabedoria e estrutura para a gestão, e põe tudo a perder. Nós temos a capacidade de agir da mesma forma. Agora, na mente de Deus, na economia de Deus, não há lugar para desperdício. Jesus, quando multiplicou pães e peixes, ele logo depois disse: recolheu o que sobrou para que nada se perca. Jesus disse: não lanceis, né, as pérolas aos porcos, não deis o que é santo aos cães, e nem lanceis as pérolas aos porcos. Ele está dizendo: se ele não sabe valorizar aquilo, receber aquilo, nem entregue. Deus não trabalha nessa mentalidade de desperdício, que muitas vezes eu e você somos tolerantes. Então a pergunta é: por que ele nos confiaria a plenitude da herança, se a gente não está pronto para lidar com ela? Agora, se nós queremos chegar lá, e eu estou começando a falar primeiro da herança, embora a minha ideia é falar de maturidade como acesso à herança, mas eu estou primeiro falando da herança porque, se a gente ficar empolgado com a herança, nós vamos valorizar o caminho de acesso a ela. Só que culturalmente a palavra herança não é forte para nós. A maioria de nós nunca recebeu uma herança. Dos poucos que receberam, não foi uma herança expressiva ou significativa. Dia desse alguém na igreja falou: pastor, estou numa situação enrolada, e falei: o que foi? Não, recebi uma herança, e agora começou essa parte de partilha, né, inventário. Falei: meu amigo, isso é o problema que todo mundo quer ter. Eu falei: pastor, é uma casazinha de nada que não vale muito, que vai ser dividida em 25 pessoas. Ele falou: eu estou me perguntando se a parte que eu vou receber vai valer a custa do processo. Então a maioria de nós nunca viveu, a não ser talvez naquele momento de fantasia, assistindo um filme, que a gente sonha estar no lugar daquele personagem e recebe uma herança milionária ou bilionária da noite para o dia. A maioria de nós na prática nem sabe o que é isso. Então muitas vezes quando Deus fala da herança, isso não mexe conosco, porque culturalmente parece que a gente já criou uma indiferença, parece que é algo fora da nossa realidade ou do nosso mundo. Mas a verdade é que eu e você temos uma herança extraordinária. E se nós queremos entrar nela, nós precisamos entender qual é o caminho. E o caminho é maturidade. Então nessa noite eu quero conversar um pouco a respeito disso. Por quê? Se maturidade é tão importante para ter acesso àquilo que Deus tem, Efésios 4,13, por exemplo, diz: até que todos cheguemos à maturidade, dependendo da versão, a perfeita maturidade. Deus espera de mim e de você crescimento. Quando nós nos convertemos, a Bíblia nos compara a bebês espirituais. Em 1 de Pedro 2,2, a Bíblia diz: desejai, como meninos recém-nascidos, o genuíno leite espiritual, a fim de que vos seja dado crescimento para a salvação. Então a gente nasce de novo. Espiritualmente é comparado a uma criança. Mas a Bíblia diz que tem alimento, tem formas de crescer para a salvação. E eu e você precisamos entender o que é o crescimento, o que é o processo de amadurecimento. Por favor, diga amém. Porque se a gente não chegar a esse lugar, nós vamos comprometer aquilo que Deus tem para nós. Em 1 Timóteo, no capítulo 3, Paulo começa a falar a respeito do ministério. Diz: se alguém almeja o episcopado, quer ser bispo, quer estar no lugar de presidir o ministério, não apenas exercer o serviço. Ele diz: excelente obra almeja. Ele diz: mas, e agora ele vai mostrar que tem um caminho.
Ele diz, não adianta apenas se sentir vocacionado. Ele diz, você tem que ser qualificado. E ele começa a apresentar qualificações. Ele diz, depois de vocacionado e qualificado, tem que ser experimentado, provado. Para que isso tudo, tanto a vocação como as qualificações apareçam. Ele diz, para só depois de ser provado, finalmente então ser estabelecido. E é no meio dessa conversa que ele diz em 1 Timóteo 3,6, não, essa pessoa que é o ministério não pode ser neófito. A palavra neófito é novo na fé, novo convertido. Por que não? Porque o novo na fé, por mais impactante que possa ser a sua experiência, ele ainda não teve tempo de crescer, de amadurecer. E líderes imaturos causam mais prejuízo do que a falta de liderança na igreja. Quando eu olho Paulo e Barnabé plantando igreja no meio dos gentios, eles começam a plantar igreja numa cidade, dão um gás ali um tempo, ficam uns poucos meses, unem aquele grupo de discípulos, fortalecem eles e diz para eles, segura a onda que nós vamos para outro lugar. Quando eles saem, não tem pastor lá. Eles vão para outra cidade, plantam a igreja, juntam os primeiros, dão gás, ficam um pouco de tempo com eles, falam a mesma coisa, segura a onda que nós vamos pregar o evangelho em outro lugar. Só depois de pelo menos 4 cidades, é que agora eles vão começar o caminho de volta, para levantar os primeiros presbíteros, os primeiros líderes. Quando eles saíram não tinha. E por que não tinha? Porque é melhor ficar sem líder do que botar um líder imaturo. Eles esperavam haver o mínimo de tempo para que alguns crescessem, para que a sua fé se manifestasse, para só então começar a colocá-los nesse lugar. Então, não importa o ângulo do que a gente vai discutir, Deus quer nos confiar coisas que, se eu e você não estivermos prontos, nós vamos estar sabotando o propósito de Deus para nós. Eu comecei meu ministério muito cedo. Aos 18 anos de idade, eu comecei a pregar. Aos 19 anos de idade, eu já estava viajando em tempo integral, servindo, né, o corpo de Cristo. Eram 2, 3 cidades por semana. Com 19 para 20 anos de idade, já falava para ginásios cheios, 2, 3 mil pessoas. Eu já tinha uma prática há muito tempo, ficar horas trancado no meu quarto, orando. A maior parte desse tempo em oração, orando em outras línguas. Então, quando a gente chegava nesses lugares, o resultado daquilo era, né, evidente. Porque muitas vezes a gente nem estava orando pelas pessoas e as curas e milagres começavam a acontecer. Então o ministério foi crescendo muito rápido. Com 20 anos de idade, eu lembro assim que eu estava vivendo coisas que eu não tinha noção do que era ter chegado naquele lugar e tão depressa. Mas em agosto de 1993 eu tive um acidente de carro. E só para encurtar essa história, o acidente me deixou numa crise enorme, apesar de Deus ter me guardado de uma forma milagrosa. Eu perdi o carro, tudo que estava no carro, eu não conseguia entender aquilo. Aquilo me gerou questionamento. Eu ia para Deus em oração e dizia, Deus, tenho certeza que aquele acidente foi coisa do cão. Eu falava para Deus. Eu dizia, mas de acordo com a tua palavra, o diabo só pode tocar em alguém com permissão. Eu dizia para Deus, ou a permissão é nossa, por isso que a Bíblia adverte e diz, não dê lugar ao diabo, Efésios 4, 27. Falei, ou uma permissão soberana sua, como é lá no livro de Jó. E eu dizia para Deus, e nós dois sabemos que não fui eu que permiti ele me tocar. Em outras palavras, estava dizendo, por eliminatória só sobrou o Senhor. Agora, minha pergunta para Deus é, por que o Senhor faria uma coisa dessa? E por mais de um ano, eu questionei Deus, sem ter resposta. Fiz greve, ameacei não pregar, não orar com ninguém, mas nada funcionou. Até que, finalmente, tendo deixado de lado a ênfase nesse ministério itinerante alguns meses depois do acidente, e atendendo uma coisa que Deus colocou no meu coração, que eu estava lutando aquele ano todo contra para não fazer, eu decidi pastorear. E depois de ter sido provado por quase um ano, tinha vocação, tinha qualificações, mas depois desse tempo é que foram nos estabelecer. E quando chegou o dia da imposição de mãos e do reconhecimento e da ordenação ao ministério, os pastores estavam orando conosco, impondo as mãos, começaram a liberar palavras proféticas sobre nossa vida. Eram homens de Deus, falando nossa vida, porque era eu e outros 2 colegas. Homens de Deus tremendamente usados pelo Senhor, e as palavras eram muito precisas, pontuais, mas um deles extrapolou tudo o que eu já tinha visto acontecer nesse ambiente profético. Porque ele começa a falar dos segredos do meu coração como nunca ninguém tinha feito. Coisas que eu nunca tinha falado para ninguém. E ele simplesmente trouxe aquilo tudo à tona. Eu depois fui conversar com ele e perguntar, falei, meu amigo, que palavra profética foi aquela? Nunca vi uma coisa como aquilo. Ele olhou para mim e falou, eu não estava profetizando. Eu falei, você não estava profetizando, estava fazendo o quê?
porque eu nunca vi revelação daquele nível. Ele falou, não disse que não era revelação. Eu só disse que eu não estava profetizando. Porque profetizar é falar debaixo da inspiração do Espírito Santo. Eu falei, se você não estava falando debaixo da inspiração do Espírito Santo, era de quem? Ele falou, deixa eu te contar logo a história. Ele falou, a hora que eu impus as mãos sobre você para orar contigo, ele diz, eu tive uma visão aberta. E eu vi um anjo de Deus em pé ao seu lado. Eu falei, como assim um anjo? Eu falei, vi, do jeito que a Bíblia relata qualquer aparição de anjo. Vi ele em pé ao seu lado, vi como você está me vendo, ouvia ele como você está me ouvindo. E aquele anjo em pé ao seu lado olha para mim e diz, fui enviado da parte do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, falando para esse pastor, o Francisco. Na época ele me mentoreava, hoje ele é parte da minha equipe lá em Curitiba. Ele, hoje fala para ele, fui enviado da parte do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, porque você tem uma preocupação grande com esse ministério. Ele aponta eu e os colegas. Eu brinco que hoje, Marquinhos, nem eu teria ordenado eu mesmo ao ministério naquela época. 20 anos de idade, solteiro, imaturo, né? Eu sei hoje o que era a aflição do coração do Francisco. E quando o anjo fala da preocupação deles, ele diz assim, mas o Senhor te faz saber que eles, apontando para nós, estão nas mãos dele. Eles estão no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. E não há motivo para que você se preocupe. Aquilo aliviou ele. Só que depois de falar bem, assim, no geral dos três, o anjo aponta o dedo para mim, porque ele está em pé do meu lado, diz assim, quanto porém a este? E aí o caldo entornou para o meu lado. Ele diz, ele é rebelde. E ele não aceita o tratamento de Deus na vida dele. Foi o que o anjo falou. Gente, doeu. O anjo aparece para Daniel, chama de homem muito amado. Para Gideão de homem valente. Para mim tinha só um rebelde, nenhum elogio. Falei para Deus que eu me rebelei para provar que eu não era rebelde, mas não adiantou. Agora sabe que o anjo começou a falar? O anjo apontava para mim e dizia para o Francisco, diga para ele, que o acidente de carro que ele teve no ano passado foi de fato, como ele diz nas orações dele, uma tentativa de Satanás para destruí-lo. Ele está certo quando ele diz isso. Mas o anjo diz assim, diga porém, por que Deus o permitiu? E o anjo diz, o ministério dele estava crescendo mais rápido do que a capacidade dele de se deixar ser trabalhado por Deus. Ele diz, era uma questão de tempo, e ele iria sucumbir debaixo do peso do próprio ministério. O sucesso se transformaria em fracasso, porque ele não tinha estrutura para suportar o lugar onde ele estava entrando. Então o anjo diz, o diabo queria pará-lo, porque eu via como uma ameaça. Deus precisava pará-lo para não perdê-lo. Então o anjo diz, nos próximos anos Deus vai tratar profundamente com ele nessa cidade. Até que chegue a hora em que ele seja liberado novamente para voltar a viajar não só ao Brasil, mas às nações. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, eu achei que aquele recolhimento ia durar 1, 2 anos. Foram 25 anos, antes de Deus dizer, volta a fazer o que você estava fazendo lá atrás. Porque maturidade não se adquire da noite para o dia. E tentar entrar em níveis profundos sem ela pode ser muito perigoso. Maturidade ela jamais será adquirida sem tempo. Em Marcos 4, de 26 a 29, Jesus diz, o reino de Deus é semelhante ao homem que plantou uma semente. Ele diz, a semente brota. Qual é o processo? Ele diz, primeiro a erva, depois vem a espiga, depois o grão cheio na espiga, mas só quando a espiga estiver madura é que se mete a foice. Ninguém planta num dia para colher no outro. Não existe formação de líderes instantânea, gente. Nós precisamos de tempo. Agora, quando eu falo dos 25 anos para algo específico, não estou dizendo que esse é o tempo para qualquer nível de maturidade. Mas é necessário tempo. Agora, só tempo garante que a gente vai chegar lá? Também não. Porque Hebreus 5,12 diz assim, quando vocês já deveriam ser mestres, em razão do tempo decorrido, tempo de fé, ele diz, vocês têm necessidade de que alguém vos ensine de novo os princípios elementares do reino de Deus, o beabá da fé, os rudimentos da doutrina de Cristo. Então aquela turma que tinha tempo para ter amadurecido a ponto de ser mestre e ensinar os outros, eles não estavam aprendendo nem o básico. Então se por um lado não tem maturidade sem tempo, a pergunta a ser feita é, só tempo garante que nós vamos chegar lá? Também não. Então, a pergunta a ser feita é, se só o tempo não garante que eu e você vamos chegar lá, o que é que garante? E é aqui que eu quero gastar a maior parte do meu tempo falando. Processos. A semente quando brota, primeiro vem no formato de erva, depois aparece a espiga, depois a espiga se enche, para só quando estiver madura ser colhida. Deus trabalha com processos. E não apenas processos que requerem tempo,
mas Ele vai usar circunstâncias para tentar produzir em nós amadurecimento. Então eu quero colocar no meio da minha ministração aqui, junto com o ensino, meio que uma espécie de desabafo. Porque há uma mudança enorme acontecendo quando nós falamos de gerações. Os que são mais velhos do que eu já se assustaram com a mudança de comportamento da geração deles para a minha. Eu estou olhando para a nova, assustado com algumas mudanças. E eu não falo das boas mudanças, essas nos empolgam. Mas algumas mudanças que elas são perigosas, porque elas estão mexendo em algo que não é para ser mexido. A Bíblia diz, não remova os marcos antigos. Tem princípios e verdades claramente estabelecidas por Deus na sua palavra, que jamais deveriam ser mexidas ou negociadas. Aí um dia desse estou na igreja, e um pai chega para mim um pouco incomodado com a forma como seus filhos estão vivendo. Ele está meio aborrecido, ele desabafa. Ele olha para mim e falou, essa nova geração é muito mimada. Eu falei, é verdade, vou concordar com você. Mas a pergunta a ser feita é, olhei para ele, quem foi que mimou a nova geração? Eu falei, a escultura saiu ruim e a culpa agora é da pedra. E nós vamos ficar falando mal da pedra como se ela tivesse auto-esculpido. Eu falei, a nova geração só está demonstrando esse comportamento mimado porque a antiga geração amoleceu demais com ela. Nós experimentamos, falei para ele, eu estou com meus 47, então o que eu estou falando vai da turma aí dos 38 para cima, até mais ou menos seus 50 e poucos. Nós experimentamos pais que sabiam ser firmes, mas a gente achou que eles exageraram conosco. E a gente decidiu dar aos nossos filhos algo diferente do que nós tivemos. E o que a gente não descobriu foi que, ao mexer em processos e afrouxar coisas que eram importantes para eles, nós começamos a sabotar o desenvolvimento deles. Então, algo que me preocupa é a maneira como se pensa a família hoje em dia. O dia desse falei com uma pessoa muito querida, amada da minha família. Ele só tem um filho. Fiz a pergunta porque a vida é uma eterna cobrança. O cara está solteiro, a gente diz, quando é que vai namorar? Está namorando, quando é que vai noivar? Noiva, quando é que vai casar? Casou, a gente, quando é que vai ter filho? Tem filho, quando é que vai ter o outro? Quando tem o outro, quando é que vai ter mais um? Né? Então, cheguei para ele. O único filho do casal já está crescidinho. Olhei para ele e falei, está pensando em ter outro filho? Eu nunca ouvi uma resposta tão bate-pronto, objetiva e contundente como a dele. Ele olhou para mim e falou, de jeito nenhum. Eu até assustei. Pensei, deve ser um pai traumatizado. Falei para ele, por que não? Ele olha para mim com a mesma objetividade e contundência e diz, porque é muito caro. Isso faz desse pai o quê? Um camarada mesquinho, avarento, que não quer investir nos filhos? Não, pelo contrário. Ele era alguém que estava tão decidido a dar tudo do bom e do melhor possível, mas ele fez a conta, para dar algo do nível do que eu quero dar, custa tanto. Eu só aguento bancar um, não aguento bancar dois. Agora, apesar do coração e da intenção desse pai ser boa, o que é que ela revela? Uma mudança na estrutura de como pensamos a família. Porque quando você lê na Bíblia, antigamente não era assim que se pensava a família. Ninguém decidia se ia ter um filho a mais ou não, nesses moldes do que fazemos hoje. O Salmo 127, quando compara os filhos a flechas, diz, bem-aventurado o homem que enche deles sua aljava. Se os filhos são comparados a flecha, encher a aljava quer dizer ter um monte de filho. Agora, qual era a ideia que levava alguém a entender a importância de ter um monte de filho? A Bíblia diz, não será envergonhado quando tratar com seus inimigos à porta. Na hora de resolver a treta com o vizinho ou com quem quer que seja, quanto mais cabra macho, filho com cara de bad boy, de braço cruzado atrás do pai, olhando para o encrenqueiro do portão, mas protegida estava a família. A maneira como se pensava na chegada dos filhos nunca era o que a família fará pelos filhos, era o que os filhos farão pela família. Quem entende a diferença? Hoje a gente diz é caro, porque a gente pensa em dar tudo. Antigamente, quando se tirava o sustento da terra, eles não pensavam, não dá para ter mais um filho. Mais um filho na casa era mais mão de obra para plantar, para colher, significava mais comida na mesa e não o contrário. Mas a estrutura do pensamento familiar sempre levava os pais a trabalhar os filhos com a mentalidade do que é que eles farão pela família. E nós invertemos as coisas. Essa garotada hoje em dia reina debaixo de um pensamento do que é que a família faz por eles e não do que eles têm que fazer pela família. E não estou falando só de quando são muito pequenos, gente. Estava conversando com um pastor amigo nosso, conheceu o Odilon lá de Curitiba. Eles estão com um trabalho maravilhoso, com a linda escola que a igreja tem já há muito tempo.
falei, Odilon, mudou muito o formato de como os pais decidem escolher a escola dos filhos. Ele falou, meu amigo, antigamente os pais vinham conhecer a escola e nem traziam os filhos. A conversa era sobre todo o sistema didático, a maneira como trabalhamos. A última coisa a ser conversada ou discutida, valores. Então, se eles decidiam, os filhos viriam para a escola. Se não decidissem pela escola, os filhos não viriam. Eu falei, e hoje? Ele falou, hoje os pais vêm, solta a molecada para correr pela escola. E depois de correr um pouco, os meninos voltam suados e perguntam, você quer estudar aqui? E quem decide agora são os filhos. Baseado no quê? Se eles acharam legal o lugar onde ele estava correndo. A gente não percebe como a estrutura do pensamento familiar está mudando. Agora, onde isso está nos levando? Pais começam a colocar os filhos no centro para serem servidos o tempo todo e não ensinam eles a ter a mentalidade de servir. E eles vão sendo poupados de processos que deveriam estar fazendo com que eles crescessem. Mas não. Um dia desse estava aconselhando um casal, marido e mulher brigando por picuinha. Eu olhei para ele e falei, sabe o que vocês precisam? Não é de oração nem de aconselhamento. É de uma chupeta e uma mamadeira cada um. Porque me parece que eles não cresceram, vocês dois. E, gente, é assustador a dinâmica de conflito familiar. Hoje em dia é muito mimimi dentro da igreja, gente. Quando eu era garoto, o diácono dava cascudo na cabeça, aqui fala cascudo, dava cascudo na cabeça da gente, pegava a gente pela orelha para levar para o pai. Hoje, se a pessoa que está na recepção não sorri direito, já é um problema. Eu digo, o que é que está acontecendo? Mas nós olhamos para uma nova geração, cada vez mais egoísta, cada vez mais exigente, num alto espírito de consumo. A ideia da Bíblia de que a gente é um corpo onde todo mundo serve os outros, na prática, na teoria ainda está sendo pregado, na prática está desaparecendo. Então a pessoa vem para a igreja com o mesmo padrão do que ela foi criada em casa. Um alto padrão de exigência no que ela vai consumir. Ela chega e o ministério infantil da igreja tem que ser quase uma Disney. A cobrança é do mais alto nível. E se você não der o que ele quer, ele vai para a concorrência. Agora chame esse pai que tem um alto nível de exigência para ajudar a cuidar dos filhos dele, não é nem dos outros. Ele vai te olhar com a cara torta. Porque ele não cresceu vivendo em função dos outros. Os outros é que vivem em função deles. A coisa está ficando séria. Eu sou de uma época onde a gente não tinha esse negócio de bullying na escola. O negócio era pior do que hoje. E se chorava para os pais, sabe o que eles diziam? Resolva. Isso obrigava a gente a desenvolver certos anticorpos. A gente tinha que lidar com as coisas, o problema era para ser resolvido, não para fugir dele. Agora, gente, eu olho para uma geração hoje. O camarada tem problema no trabalho, em vez de resolver, ele muda de emprego. Tem problema com o vizinho, em vez de resolver, muda de casa. Tem problema na igreja, vai fazer o quê? Muda de igreja. E o pior, tem problema com o cônjuge? Tchau. As coisas estão denunciando, eu não estou aqui para fazer nenhuma análise sociológica, antropológica profunda, mas as coisas estão denunciando que nós temos um problema na base da formação, da própria estrutura familiar, e a gente tem que repensar isso. Por que eu estou dizendo isso? Lá em casa, meus dois irmãos começaram a trabalhar aos 12 anos de idade, o mais velho e o mais novo, eu sou do meio. Aos 12 anos de idade, já era um pacoteiro do supermercado, carregava caixa, trabalhava com carteira assinada para ganhar meio salário mínimo. Eu tentava explicar ao meu pai, não com essas palavras, que eu tinha uma alma empreendedora. Que eu não nasci para ser empregado, que eu queria ser patrão, dono do meu negócio, do meu tempo. Então, diferente dos meus irmãos, eu enrolei até os 14. Enquanto eles ralavam o dia inteiro para ganhar meio salário mínimo, eu me divertia e eu fazia mais dinheiro que eles. Eu sou de uma época que se soltava pipa, fala pipa aqui. Eu sou de uma época que soltava pipa, fazia umas pipas grandes, bonitas, vendia. Os vizinhos do bairro mais nobre, caro, mas não só vendia, fidelizava o cliente. Porque quando eles levantavam a pipa, eu descia com a minha cerol, com o cortante. Na linguagem, na gíria da época, cortava e aparava, que ia trazendo a sua linha, arrumava, vendia de novo para o mesmo cliente. Tudo dentro da lei, gente. Acima do poste era guerra, abaixo do poste não podia. Então tudo tinha lei. Eu sou de uma época, ainda peguei a época que se jogava bolinha de gude. Rapelava na gíria da época o amigo, quando ele não tinha mais nada, eu dizia, ao invés de você comprar as novas, eu vendo as que era sua pela metade do preço. Mas depois ganhava de novo, vendia de novo. Eu fazia dinheiro me divertindo. Meu pai não teve condição de dar uma bicicleta para a gente, os filhos.
Mas eu montei a segunda melhor bike de freestyle quando era adolescente, dos bairros todos à volta. Eu só perdia para um cara. Ele já era maior de idade, tinha entrado numa multinacional por um programa do Senai. Todo o salário dele, que não era pouco, ele botava na bicicleta. Então cada parafuso da bicicleta dele era importado. Com ele eu não concorria. Mas eu estou ali me divertindo e achando que meus irmãos são um bando de trouxa para trabalhar tanto e ganhar pouco. Aí um dia eu entro em casa, o papai está conversando com um amigo da família, eu cumprimento ele, o Orlando. Ô, tudo bem, meu pai? Volta aqui, cumprimento direito seu chefe. Falei, meu o quê? Falou, acabei de arrumar um emprego para você. Amanhã você começa. Gente, era uma quarta-feira, eu fiquei pensando, quem começa a trabalhar na quinta? Isso tinha que ser que nem regime, começar na segunda-feira. Primeira pergunta minha, eu falei, quanto é que eu vou ganhar? Para avaliar se valia a pena. Meu pai olha para mim na frente do amigo e diz, não te interessa. Eu falei, mas pai, o senhor sabe que eu faço mais dinheiro me divertindo. Ele falou, esse é o problema, que com esse comportamento você nunca vai virar homem. Eu disse, trabalho é mais do que dinheiro, você tem que aprender a ter horário, ter disciplina, ter chefe, prestação de conta, porque é isso que vai fazer que você é um homem em vez de um menino. Ele diz, a partir de amanhã você começa a trabalhar e ponto final. Eu sou de uma época que o pai levantou a voz 3 decibéis acima do normal, você ó, botava o rabinho no meio das pernas e não questionava. E meu pai disse, tem mais, a partir de hoje, o dinheiro que você ganha não é mais seu. Depois de dar o dízimo, você vai ficar só com tanto, e o resto vai ser para ajudar em casa. Aí bateu a revolta. Olhei para meu pai e falei, o senhor não precisa. Ele diz, não se trata do que eu preciso, e sim do que você precisa aprender. Filho não é um bicho parasita para viver sugando pai, mãe e a família a vida inteira. Está na hora de você contribuir com a família. Está na hora de você pensar na família. Está na hora de apoiar a família. O negócio era tenso, irmão. O sistema era bruto. Mas a moçada de hoje não. Porque ninguém aperta eles. Eles passam a vida inteira pensando só neles. Quando casam, nós vamos ter maridos que se sacrificam pela sua esposa? Não. Nós vamos ter pais que se sacrificam pelos seus filhos? Não. Um bando de gente mimada exigindo seus direitos. E a gente não tem vivido processos naturais. Com 15 anos de idade, papai fazia a gente entrar num ônibus e ir para outra cidade e resolver negócio para ele à distância. Eu olho a molecada hoje, gente, 30 anos de idade, faculdade feita, em casa, morando na casa dos pais, jogando videogame, não me diga que isso está certo. E se é com você, faz cara de paisagem, finge que não. Para não dar na cara. Nós não podemos olhar isso e dizer que está normal. Agora, é justamente essas faltas de processos que tem impedido alguns. Aí outro dia alguém falou, falar é fácil, quero saber como o senhor criou seus filhos. Falei, pergunta para eles. Meu filho aos 18 anos de idade, lá em casa nenhum deles podia namorar antes dos 18 anos de idade. Outro dia alguém falou para mim, onde é que isso está na Bíblia? Falei, a Bíblia manda obedecer aos pais. Se fosse só para obedecer a Deus, não precisava obedecer aos pais. Isso significa que cada pai pode falar uma coisa diferente do outro pai. E os filhos têm uma segunda instância de lei. Agora, se você quer saber meu motivo, falei para ele, eu dou. Eu sempre disse aos meus filhos que casamento não deveria ser só uma união de pessoas. Deveria ser uma união de propósitos. E se você ainda nem entendeu o propósito, por que é que está escolhendo a pessoa? Garoto com 15, 16 anos de idade, não sabe o que é da vida, para onde vai, o que é o plano de Deus. Mas primeiro decidiu casar, depois vai ver se alinha propósito. Como é que vai viver para cumprir o propósito? Aí casa dois que amam a Deus, um tem um chamado para a África, outro tem um chamado para a China. Mas eles juntaram sem questionar. Agora alguém vai sacrificar o propósito do outro. Então, até os 8 não podia. Mas meu filho contou assim, dia a dia, até completar 18 e ter a liberação, para poder começar o relacionamento dele. E não foi só ele que apaixonou, a família inteira apaixonou pela garota. Ela é a filha do meu pastor, né? Todo mundo queria ela na família, mas eu falei, não pode. Mas depois fez 18, ele começou a falar em casar cedo. Logo depois começou o namoro. Falei, filho, a garota é top, eu te dou o maior apoio. Acho que se vocês entenderam o que Deus tem para vocês, não tem que enrolar mesmo. Mas preste atenção. Você se acha muito maduro, mas não é. Eu já tive com 18 anos de idade no seu lugar. A gente se acha muito adulto, porque é a sua perspectiva em relação a quando você não era
tão maduro quanto hoje, mas você não tem tudo que precisa. Falei, então, para eu te apoiar no seu projeto de te liberar para casar mais cedo, eu falei, eu vou ter que te botar na estufa. Ele me olhou com a cara, o que o senhor está falando? Eu não sei se aqui também se faz isso, mas eu cresci vendo meus pais e avós colocar algumas frutas com banana, enrolar no jornal e colocar debaixo do fogão para acelerar o amadurecimento. É isso que a gente chamava de estufa, qualquer coisa que acelere a maturação. Aí, como eu vi que meu filho não estava entendendo o exemplo, falei, filho, eu vou explicar isso para você, um outro versículo apócrifo. É eu batendo na sua cara dizendo 02, pede para sair. Quem assistiu Tropa de Elite vai entender. Eu sabia que ele entendeu. Eu falei, você acha que você vai aguentar o tranco? Ele falou, eu vou. Eu falei, você ainda nem sabe qual é o processo. Ele falou, mas eu confio em você. O senhor não vai botar mais pressão do que eu posso suportar. Eu quero, me ajuda. Eu falei, você não sabe o que está pedindo. Me ajuda, estou dentro. Falei, beleza. Meu filho tinha ganho uma bolsa de estudo desde os 14 anos de idade para estudar fora. Eu falei, filho, você está indo para os Estados Unidos. O estudo não vai te custar, mas morar custa, viver custa. Ah, eu tenho meu salário que eu vou continuar trabalhando à distância. Eu falei, garoto, o câmbio do dólar, seu salário não vale nada, não dá para o começo. Ah, mas tem um mantenedor ali que Deus levantou para investir em mim. Glória a Deus, filho, mas nem juntando o seu e o dele dá. Eu falei, vamos fazer as contas e esse orçamento em dólar, para você ter o básico da sobrevivência. Ele viu que tinha um furo. Ele olhou para mim e falou, o senhor não está disposto a me ajudar? Eu falei, claro que estou. Mas esse é o ponto da discussão. Vou te ajudar só a ter o básico da sobrevivência no bonde estudantil. Eu não vou facilitar a sua vida, porque você precisa aprender. Falei, e a primeira lição que você tem que aprender é o orçamento. Porque um solteiro que não sabe cuidar do seu orçamento não merece ter uma família para cuidar. Então preste atenção, como você vai cuidar do seu orçamento é sua decisão. De repente você pode dizer, eu tiro as despesas fixas, o que sobrou divido por 30, isso é tanto que eu tenho para comer por dia. Ou, falei, se fosse eu preferia comer mal 4 dias, no quinto lavar a alma. Hoje foi o dia de eu lavar a alma, estamos aqui. Falei, agora como você vai fazer isso? É você que decide. Só o nosso acordo é o seguinte, não gaste seu dinheiro antes de terminar o mês. Porque se você gastar e me ligar pedindo, eu não te mando. E você conhece seu pai. Você sabe, quando eu falo algo é que nem o decreto dos reis da Média e da Pérsia, da Bíblia, decreto irrevogável. E se você tentar costurar por fora e chorar com a sua mãe, vai ficar pior. Você está entendendo? Tô. Repete para mim umas 3 vezes, repetiu. Falei, o negócio é entre eu e você não me liga pedir dinheiro antes. Primeiro mês tudo bem, segundo mês tudo bem, terceiro mês, faltava 3 dias para acabar o mês. A gente falava todo dia via WhatsApp, mas aquele dia a conversa já começa num tom diferente. Já levanta a bandeira vermelha para qualquer pai. Meu filho começa a conversa assim, então pai. Digo, então o que, meu filho? Ele falou, eu sei que ainda falta 3 dias para acabar o mês, mas será que o senhor não podia me adiantar o dinheiro do mês que vem? Eu falei, não. O senhor está sem dinheiro? Eu falei, não, o dinheiro está na conta, parado, filho. O dinheiro só está esperando o dia de ser transferido, porque ele nunca vai antes do mês virar. É o nosso acordo. Ele falou, mas pai, é que o meu dinheiro acabou. Eu falei, o problema é seu, filho, não é meu. A gente conversou sobre isso. Ele falou, pai, o senhor não está entendendo a gravidade. Eu falei, então me explique. Ele falou, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro para comer. Eu não tomei café da manhã hoje, eu não almocei, eu não tenho o que comer nesses 3 dias. Agora olha para cá, especialmente você, mamãe, que vai me achar um monstro. Diante de Deus, sabe o que eu falei para meu filho? Eu falei, jejua. Ele falou, pai, o senhor está de brincadeira? Eu falei, não. Falei, que eu saiba, você já fez pelo menos 2 jejuns de 3 dias na água e não morreu, não é agora que você vai morrer. Pai, eu falei, jejua. Quando terminar os 3 dias, é só 3 dias. Eu falei, te digo a mesma coisa, só 3 dias você espera. É lógico que a sabedoria nos ensina algo. Não falei nada para a mãe do menino. Esperei passar os 3 dias. Falei para ele estudava pela manhã. Falei, ó, sexta-feira você já saiu da aula. Você só tem aula de novo na segunda. Não estou nem preocupado se você vai passar mal ou não. Vá para a casa de oração. Ele estava lá no IHOP de Kansas City. Ficava 4 horas por dia na casa de oração. Falei, vá para a casa de oração. Se você não aguentar levantar, estiver muito fraco, fica deitado lá os 3 dias. Daqui 3 dias eu te mando o dinheiro.
Se você perguntar, pastor, o senhor fez cursinho para ser pai ruim ou nasceu assim? Não é o que meu coração e minha cabeça na hora queria. A verdade, minha cabeça, no meu coração, sabia que o Espírito Santo falava comigo, se você ceder agora, ele vai folgar todo mês, ele nunca vai aprender a lição. E eu segurei a onda. Depois dos 3 dias, mandei o dinheiro, quando ele já tinha comido, fui conversar com a mãe do garoto, minha querida esposa. Falei, esse seu filho é uma benção, não é? Ela olhou para mim e falou, e não é? Falei, não, é sério. Está sabendo que ele fez um jejum 3 dias na água? Ela, glória a Deus. Depois que ela deu glória a Deus, eu falei, tá certo que eu tive uma participação. Ela falou, você é um pai incentivador. Aquilo me deu culpa quando ela falou de incentivador. Eu falei, dessa vez não foi só incentivo. Ela olhou para mim como assim? Eu falei, não, eu que mandei ele jejuar. Ela falou, não, mas quando você tem um comando de Deus... Eu falei, tive comando nenhum, mandei porque eu quis. Essa altura minha mulher já sacou, ela falou, o que é que você não está me contando? Eu falei, gastou o dinheiro antes do mês. Ele me pediu para treinar ele. Eu falei que ia bater na cara dele, dizer 02, pede para sair. E eu decidi agir assim. Quando ela foi me olhar, eu falei, não me olhe com essa cara de, você fez isso com o meu nenê. O garoto tem 18 anos de idade. E está falando em casamento. Mas eu falei para ela, amor, foi difícil até para mim. Mas confia. Deus está fazendo algo aí. Nunca mais na vida até hoje, anos depois, esse garoto me pediu dinheiro para nada. Eu liguei para ele depois e falei, aprendeu a lição do orçamento? Ele falou, aprendi. Eu falei, então vamos para a próxima lição. Se algum mês você cuidou, fez todo certinho, mas teve um imprevisto, ele falou, aí eu posso te ligar? Eu falei, também não. Eu falei, aí você vai orar. Eu falei, filho, quantos milagres de provisão você viu em casa enquanto você crescia? Ou muitos. Eu falei, pois é. Está na hora de você descobrir o seu Deus em vez de só o Deus do seu pai. Está na hora de você ter as suas experiências. Então, me esquece. Não importa o que te acontecer, vá buscar em Deus. Se você não consegue cuidar do orçamento e na hora que for impossível cuidar, viver de milagre, você não está pronto para ter uma família. Passaram 2 meses do jejum compulsório. Aquele mês eu sabia que ia acontecer isso, você teve um imprevisto com o carro. E o dinheiro acabou 2 dias antes de terminar o mês. Ele pensou, quem jejua 3, jejua 2. Mas ele ficava lembrando da palavra que eu dei. Ele foi para a casa de oração, começou a orar e dizer, Deus, eu tenho jejuado bastante para te buscar, mas eu não queria jejuar obrigado não. Eu quero ver o Senhor intervir. Eu quero conhecer o meu Deus de provisão e não só o Deus do meu pai. E ele começou a orar por aquilo. E de repente teve uma hora que o Espírito Santo falou para ele, vá para a cafeteria agora. Ele saiu da casa de oração e pegou a fila na cafeteria, sem dinheiro. As pessoas foram sendo atendidas, foi chegando a vez dele. Quando estava o último antes dele, o menino escolheu, queria, foi pagar. Na hora que ele foi pagar, o menino parou. Olhou para trás, olhou bem para Israel, falou para o cara do caixa, tudo que esse menino quiser hoje aqui é por minha conta. Eu teria dado glória a Deus que nem você, sabe que meu filho fez? Não, que isso? Falei, meu filho, você na fila, esperando algo acontecer e disse que não. Falei, me diga que ele insistiu. Falei, não, o cara insistia de um lado, eu insistia que não do outro. Falei, meu filho, foi pai, primeiro foi o susto. Depois eu fiquei com dó do menino. Falei, por que você ficou com dó? O pai era um africano. Falei, a conversa virou racial. Falei, não, deixa eu explicar. Os brasileiros e os africanos disputam aqui quem são os mais quebrados. Por causa da minha lição do orçamento, fiquei pensando, ele deve estar com dinheiro sobrando e não está tomando cuidado, lá na frente vai faltar. Ele já estava bom na primeira lição. Mas como o meu filho não aceitava, ele falou, eu não vou perder tempo discutindo com você. Foi para o funcionário. O que normalmente ele come quando vem aqui? Não, ele toma um café, come um muffin assim, falou, me dá isso tudo. Ele não apenas pagou, ele pegou o troco, botou no bolso do meu filho e falou, isso é o que Deus falou com você, agora há pouco na casa de oração. A fé do meu filho surtou. Ele teve um surto de fé. Num ano que ele ficou naquela escola, ele teve pelo menos umas 3 experiências dessas, só de pegar fila sem dinheiro. Ele começou a viver intervenções de Deus. Há um ano e pouquinho atrás. Não, 2 anos atrás quase. Israel um dia me liga, e eu falei para ele, você pode não entender o que estou fazendo agora, mas um dia você vai me agradecer. Aí o Israel me liga. E ele fala, pai, estou te ligando para te agradecer. Eu falei, agradecer o quê, filho? Você me deve muito. Ele falou, lembra daquele jejum compulsório, logo nos primeiros meses que eu vim para os Estados Unidos? Eu falei, lembro. Eu falei, aliás, nós nunca mais conversamos sobre isso. Eu falei, você ficou com muita raiva do seu pai? Ele falou, raiva é uma palavra forte, né, pai? Eu fiquei indignado.
Eu falei, abre o coração, o que você sentiu? Ele falou, eu ficava pensando, que pai é esse que se recusa dar comida, sustento, coisa básica para os filhos? Eu falei, você não ficou pensando que filho é esse que não ouve o conselho do pai sobre o orçamento? Ele falou, não, me fiz de vítima e pensei que pai era esse que não dava. Eu falei, como você lidou com o sentimento? Ele falou, pai, eu me lembrei que o senhor sempre dizia para não avaliar um time por uma partida, mas por todo o campeonato. Ele falou, não tinha o direito de avaliar o senhor por aquela partida. E quando eu olhava para o campeonato todo, tudo que o senhor sempre foi na minha vida, o senhor nunca me abandonou, nunca me desamparou, sempre me apoiou, sempre esteve ao meu lado, sempre esteve presente, sempre me ensinou, sempre me amou. Então, a ideia que eu fazia do senhor no último jogo não combinava com o resto do campeonato. Ele falou, então eu decidi te dar o benefício da dúvida ou da confiança e dizer, meu pai sabe alguma coisa que eu ainda não sei, que na hora certa talvez eu vá entender. Ele falou, e eu decidi segurar o sentimento. Ele diz, eu estou te ligando para agradecer, pai, porque se naquele meu primeiro mês que eu falei com o orçamento, o senhor ficasse com dó de mim, me socorresse, se o senhor tivesse me poupado do desconforto daquele jejum, o senhor teria me poupado do crescimento que o processo produziu. Ele diz, 2 meses depois, se eu tivesse te ligado, e eu não liguei porque eu sabia que o senhor não ia voltar atrás, eu também teria sido, mais uma vez, poupado de um processo que me fez crescer. Ele falou, hoje eu olho para mim como homem de Deus e pai de família, e vejo que tudo que eu estou vivendo é porque o senhor não amoleceu comigo. Ele falou, eu estou ligando para te agradecer. Enquanto ele falava isso, o Espírito Santo falou comigo, comece a ensinar sobre maturidade. Ele disse, da mesma forma como seu filho disse que decidiu olhar para aquilo que você foi o tempo todo, e não só o momento que não entendia, chame os meus filhos a olharem para aquilo que eu, como Deus, tenho sido o tempo todo na vida deles. Diga para eles não me avaliarem por um único momento que eles não entendem. Irmão, por que eu estou contando esse tipo de história? Tiago capítulo 1, versículo 2, diz, meus irmãos, tende por motivo de grande alegria, não é só alegria, grande alegria, por passardes por várias provações, não é só provações. Assim como não é só alegria, grande alegria, não é só provação, são várias provações. A Bíblia diz, porque a prova da vossa fé produz perseverança. Para quê? Para que vocês sejam íntegros, inteiros, completos, não faltando em coisa alguma. Agora, há uma nova geração que não consegue entender Deus. Por quê? Porque seus pais não deram limite, não permitiram passar processos, mimaram, não confrontaram. E agora, quando Deus vai fazer isso por crescimento, eles não conseguem ler amor. Porque amor era a linguagem de papai e mamãe fazendo tudo que eu queria. Eu olho para os santos da antiguidade, da história do cristianismo. Era gente que enfrentou as piores perseguições. E sabe como eles saíam como os apóstolos, louvando a Deus. Hoje em dia, a maioria dos crentes, se Deus não responder a oração dele em 5 minutos, ele já está olhando emborrado para Deus, dizendo, eu vou desviar. E você acha que esse comportamento é normal? Não é. Mas por quê? Filhos que cresceram sem passar por processos de amadurecimento na vida natural, não conseguem entender o paralelo que Deus usa. No livro de Deuteronômio, no capítulo 32, lá no verso 11, o Senhor diz, assim como a águia toma os seus filhotes nas suas asas e os leva consigo, assim foi o Senhor para contigo, Israel. Quem que viaja na asa da águia? Ocasionalmente, não é todo tipo de águia, de alguns poucos tipos de águia, não são todas que fazem isso, mas quando o filho se recusa muito a sair do ninho, quando vai crescendo, e chega a hora de viver a vida dele, não quer sair, mamãe águia começa a tirar toda a plumagem e deixar só os espinhos, para ele ficar desconfortável. Se ainda assim não quiser abandonar o ninho, ela tira o filhote dali na asa, e sai num voo que é chamado voo de adejamento. Então está lá a águia filhote, tomando vento na cara, achando que é só um voo panorâmico. E no meio do voo, mamãe águia dá um sacolejo naquela asa, joga o filhote para cima e está dizendo para ele, voa. A maioria cai, enquanto despenca no susto, aprende a voar. Deus está dizendo, como a águia faz com o filhote, eu fiz com vocês. O que Deus está dizendo? Eu sei a hora de tirar você do ninho, eu sei a hora de te dar o saculejo com a asa, eu sei a hora de jogar você e forçar você a voar. Significa, querido, que Ele não vai só mimar a gente. Agora, uma geração que perdeu essa referência dentro de casa, não consegue entender em Deus. Então, eu estou falando para 2 grupos de pessoas.
Se você não teve a referência dos processos, eu quero te dizer, Deus não vai se rebaixar ao nível do que seus pais não te deram. Se seus pais não te corrigiam, Deus vai dizer, eu sou o tipo de pai que corrige o filho a quem ama. E se você está sem correção, não é filho, é bastardo. Deus está dizendo, eu não vou me dobrar o que você não teve. E se você não teve processo, Deus está dizendo, eu não vou me dobrar. Então é melhor você entender o amor do jeito que eu expresso e confiar em mim que entendo das coisas. A segunda parte da mensagem é a paz que estão criando seus filhos, ou que ainda vão criá-los. Ou a gente que os filhos crescerem, dá para salvar a geração dos netos. A gente precisa ensiná-los a respeito de processos. Com os meus 2 filhos, mesmo tendo condições para fazer algumas coisas por eles, eu e minha esposa nos recusamos a dar tudo que eles queriam. Minha filha agora trabalhou 2 anos e meio, sem ver salário. Porque ela dizia, papai, eu quero um carro, eu sei que o senhor não vai dar de bom beijada. Vai segurando tudo aí. Tudo que ela pôde durante esse tempo. Né? Eu lembro quando ela completou os 18 anos de idade, falei, filha, nós queremos dar um presente bom. Vai passar da casa dos $1.000. Ela já estava indo para estudar lá. Ela falou, pai, não dá não, guarda, que uma hora dessa eu vou precisar de um carrinho aqui. E agora na hora da negociação do carro, ela precisou passar um pouquinho. E ela falou, o senhor vai me dar o resto? Eu falei, não vou não. Você vai ficar me devendo e vai me pagar isso. Aí você me pergunta, não tinha condições de abençoar? Tem, e generosidade sobra. Mas se eles não aprenderem a dar valor e viver conquista agora, eles não vão viver isso em lugar ou momento nenhum da vida. Mas mais importante do que a gente tentar arrumar os processos na família, é a gente perceber que talvez a falta deles é que não esteja ajudando a gente a entender o amor de Deus. Hoje, quando eu olho para trás, quase tudo que eu já me queixei com Deus e tive aquele comportamento que Deus classificou de rebelde, hoje eu agradeço. Hoje eu digo, Senhor, valeu cada prova, cada aperto. Por quê? Eu digo para Deus o que meu filho falou para mim, se o Senhor tivesse me poupado do desconforto do processo, o Senhor teria me poupado da maturidade que adveio dele. E se eu não alcançasse maturidade, eu jamais entraria na parte profunda da herança que o Senhor tem para mim. Vocês querem viver o cumprimento pleno da promessa? Vocês querem viver a herança plena? Bora amadurecer. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? Não quer dizer que esteja, para parecer. Eu gostaria que nós orássemos juntos. Agora preste atenção. Eu sei que não são todos, mas também não são poucas pessoas. Eu sei que a gente aqui hoje, que tem sofrido no desconforto dos processos. Quando os filhos começam a crescer mais rápido ali, aquela fase de pré-adolescência, que eles vão esticando, eles sentem o que alguns médicos chamam de as dores do crescimento. Porque estão literalmente sendo esticados. Dói junta, dói cartilagem, dói musculatura. Eu acredito que a gente pode usar isso como um paralelo. Muitas vezes quando eu e você começamos a experimentar alguns processos, eu brinco que as dores do crescimento se manifestam. Tem coisas que na hora não parecem empolgantes. Jesus diz que quando a mulher entra em trabalho de parto, ela não sente alegria por causa da dor. Mas depois de ter nascido o filho, vai haver alegria em vez da lembrança da dor. Os nossos processos de crescimento, eu diria que é algo semelhante. A Bíblia diz que nós vamos ser contristados por provações. E Deus não vai necessariamente nos poupar delas. E não é que Ele permite você passar isso porque Ele não te ama. É justamente porque Ele te ama que Ele quer que você cresça. Dá gosto de olhar para o meu filho hoje e ver que apesar de novo, o bichinho se obrigou a crescer, a viver coisas em Deus. Quando ele se casou, e tinha um furo de $500 no orçamento dele. Ele falou, pai, eu quero casar. Eu falei, seu orçamento é suficiente? Ele falou, não, tem um furo de $500. Eu falei, eu não vou te dar dinheiro. Ele falou, pai, o senhor não deu até hoje, não precisa dar. Ele disse, eu vou trabalhar para suprir isso. Eu falei, você ainda está num processo que pode levar alguns meses até sair o seu green card. Minha nora tem
cidadania americana, ele ia pegar o green card. Eu falei, até lá você não pode trabalhar com visto estudante. Ele falou, pai, eu guardei dinheiro para esperar esse tempo. E pode ficar tranquilo, eu nunca vou te incomodar, nunca vou te pedir nada. Eu falei, a questão não é me pedir, é cuidar direito dessa garota. Ele falou, o senhor me ensinou a ser homem e também a ser homem de Deus, fique tranquilo. Quando ele volta da lua de mel, ele recebe uma proposta do pastor da igreja da minha nora, para ele assumir o trabalho e o pastoreio dos jovens e adolescentes. O pastor ofereceu para ele um salário de $2.500 por mês. Significa cobrir os 500, dava a guardar 2.000 por mês. Ele me liga contando, filho, que bênção. Ele falou, pois é, mas deixa eu terminar a notícia. Ele disse, falei para ele que só aceitava se fosse como voluntário. Falei, você o que, garoto? Eu disse para ele que só aceitava se fosse como voluntário. Falei, você tem uma família para cuidar agora, criatura? Ele falou, o pastor me falou a mesma coisa. Falei, te ocorreu que nós podemos estar certo? Ele falou, pai, quando eu vim para os Estados Unidos, o senhor falou que era para eu vir com a mentalidade de dar e não de receber. O senhor lembra disso? Falei, lembro. O senhor também me ensinou não só ser homem responsável, mas ser homem de Deus, confiar no Senhor, ouvir o Espírito Santo. Lembra disso? Falei, lembro. Ele falou, eu sei o que eu estou fazendo. Eu vou falar para o senhor a mesma coisa que eu falei para o pastor. Fica assistindo o que é que Deus vai fazer por mim. E você vai ver de perto. Eu dentro de mim pensei, criei um monstro. Falei, sua mulher está de acordo? Tá, deixa eu falar com ela. Falei, Pri, ela e pai, é como se a gente tivesse ganhado na loteria. Pensei, vocês se merecem. Eu falei, pai, o senhor lembra quando eu comecei a trabalhar aos 16 anos? Em vez de dar o dízimo, eu dei o meu primeiro salário todo, porque eu queria honrar Deus com as primícias da minha vida. Falei, sim. Ele falou, o senhor lembra o que Deus fez por mim? Eu falei, lembro. Pai, imagina agora, eu estou dando meu primeiro ano de salário com pai de família. Não tem como dar errado. Naquele mês, ele postou um vídeo com uma canção no canal dele no YouTube. Já passou de 100 milhões de visualizações. A canção puxou o canal dele. Eu prego há 26 anos viajando por aí. Meu filho tem mais inscritos no canal dele do que eu. E o que o YouTube pagou para ele, só de monetização dos vídeos, no primeiro ano, era muito mais do que o salário da igreja. Ele está até hoje, 3 anos depois, como voluntário. O YouTube banca ele para pregar o evangelho. Ele nunca me pediu nada. E cada vez que a gente se encontra, ele olha para mim e diz, muito obrigado, porque o Senhor não me poupou do desconforto do processo. O Senhor não me poupou do amadurecimento que veio dele. Algumas coisas que Deus quer trabalhar em nós, cara. Às vezes você está ali no momento de dor, pensando, Deus não me ama, e Deus está olhando para você dizendo, não, justamente porque eu te amo, eu não vou te poupar desse desconforto agora, para que você cresça. Porque se você não crescer, você nunca vai entrar na plenitude da sua herança. O que adianta ser filho e herdeiro e viver como escravo? Mas para chegar lá nós temos que viver os processos. Agora, o que eu e você precisamos entender? Que o mesmo Deus que permite que a gente passe por processos que nos contristam, Ele nos conforta de maneira sobrenatural, enquanto o crescimento é trabalhado em nós.